Eu, como sempre, recebendo os presentes do universo. Hoje eu estou aqui com uma grande amiga, tivemos várias imersões lindas juntas e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que toca todos nós nesse momento. Eu estou aqui hoje com a psicóloga Márcia Arcanjo. Tudo bem, minha amiga? Olá, Eunice, tudo bem? Tudo bem? Que maravilha. Aí, muito A, bom estar aqui com vocês. a Márcia, além de psicóloga, ela é Master Coach e é practitioner já ia dizer, PNL, né? Já estava no inglês, mas ela é practitioner de neurolinguística. Mas eu acho que o mais importante é que ela tem uma escola dentro da casa dela, né? Escola de mãe de três, não é isso? Verdade. E ela tem uma grande experiência para compartilhar com a gente. Esse tema é a nota do dia, né? O que é saúde mental e como que anda a nossa saúde mental? Pois é, né? Saúde mental é um tema que foi por muitos anos muito esquecido, muito desconsiderado, e é um tema que precisa ser olhado porque assim como a gente cuida, a gente monitora, a gente observa a saúde física, a saúde mental também precisa ser cuidada, ou seja, as nossas emoções, o homem, tradicionalmente, o ser humano nunca, na história da gente, a questão das emoções sempre foi muito desconsiderada, né? Ninguém foi nunca treinado a falar de emoções, a trabalhar as emoções, e isso assim, é de uma profundidade incrível. A gente está vivendo, a gente está agindo e a gente está registrando. E cada ser, cada indivíduo, ainda que seja da mesma família, registra, experiencia cada situação de uma forma, né? Às vezes, uma mesma situação de um pai e uma mãe, filhos da mesma família registram diferente, né? E aí, assim, existem as emoções positivas, as negativas, as que geram dor, e existem as positivas. Então, a saúde mental é aquela parte nossa ali que está lidando com as nossas percepções, os nossos sentimentos, enfim, a gente cuidar disso, porque isso aí, descompensado, gerando sofrimento, a gente vai ter consequências, inclusive físicas. Então, por isso que diz assim, não existe saúde sem saúde mental, porque muitas doenças são psicossomáticas e muitos sofrimentos são emocionais. E as pessoas tendem a diminuir quando o sofrimento é emocional, como se fosse inventado, né? Então, a pessoa fala assim, isso é sistema nervoso. Não deu nada no exame? Então isso é psicológico. Quando a pessoa fala assim, a pessoa tende a diminuir o sofrimento daquela pessoa. Uma vez que não é concreto, não é físico, a pessoa é tratada como se aquilo fosse inventado, e não é, né? Aquela doença traz um sofrimento mental e muitas vezes físico, assim, exagerado, é muito sofrimento. Tanto que, às vezes, o sofrimento mental, como, por exemplo, na ansiedade, ela tem uma descarga de adrenalina cerebral que gera os sintomas físicos. Então, é toda uma conexão, né, de sistema de saúde mental com a saúde física. Então, não é alguma coisa que só se possa cuidar da física, porque a gente precisa dessa saúde mental. Eu percebo também, Márcia, assim, a coisa do preconceito. Eu mesma, né, no meu mundo, no meu espaço, a gente percebe assim a questão do preconceito em relação às dores da alma, né? Então, eu mesmo já me vi em situação, e quando você fala assim, não, a pessoa vem e fala assim, eu tô com uma dor aqui, aí a gente fala assim, isso é psicológico. Então, tipo assim, isso não, a gente não valida aquele sofrimento, porque, conforme você falou, não tem uma ferida aberta no corpo físico. Exato. Então, fala para a gente um pouquinho sobre a questão do preconceito quando as pessoas apresentam as dores da alma. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? A saúde mental, a gente é uma coisa muito nova para ser na humanidade, né?
assim como os aprendizados, as novidades que estão se surgindo aí sobre, por exemplo, o cérebro do adolescente, por que o adolescente tem determinados comportamentos, que é uma coisa muito nova, né? Não tem nem na história aí, tem menos de 20 anos. A saúde mental também é aquilo que eu falei, ela não era considerada. E ela sempre aí, ao longo da história, ela vem sendo... Por que hoje em dia existe tanto preconceito, tanto tabu? Porque quando ela começou a ser falada, e era, inclusive, na documentação, era alguma coisa associada só à doença mental como uma coisa diferente, a loucura, né? A esquizofrenia. Não se tinha estudos, né? E nem pesquisas para poder associar, olha, isso aí é ansiedade, isso aí é depressão, não tinha isso. Então não era falado. E quando começou a surgir, vem carregado de muito preconceito, de muito desconhecimento, que é muito assim, o que hoje as pessoas, os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que estão tendo mais acesso, estão querendo quebrar isso. E quanto mais informação, quanto menos preconceito, mais a gente ajuda as pessoas. Porque o chato do preconceito de desconhecimento não é só a barreira inicial na busca, porque isso também já é por si só um fator importantíssimo. Mas é porque as pessoas que mais precisam não buscam, não sabem nem que tem e muito menos buscam. Então, o preconceito, ele piora os dados que a gente tem hoje no mundo, no Brasil, com relação a doenças mentais. E, pior ainda, são doenças que podem, com tratamento, ser curadas. Ou ter a remissão, que a gente fala a remissão dos sintomas, assim, quase 100%. Então, é muito triste e é muito sério. É sério porque está ligado a essa desinformação e a esses preconceitos. E a gravidade é porque a gente tem números de transtornos mentais assim gravíssimos. O impacto disso para a sociedade é muito sério, né? Mas hoje, Márcia, hoje nós não estaríamos todos. Eu, por exemplo, às vezes, pelo menos na minha percepção, às vezes eu acho que todos nós estamos, em maior ou em menor grau, com essa saúde mental comprometida. Faz sentido isso ou não? Faz sentido porque a pandemia ela chegou para descompensar muito a nossa balança emocional, né? A pandemia trouxe muitos estressores, né? Muita mudança, isolamento, ameaça, medo da morte, insegurança. São sensações, são vivências que afastamento das pessoas queridas, home office, multitarefas, muitos estressores, tá? De uma certa forma, todo mundo está muito afetado por esse momento. Sim, é muito difícil que alguém nesse mundo, nesse Brasil, principalmente em termos gerais, não tenha sido afetado pela pandemia. Tá? Nós estamos vivendo um período de muito estresse. A gente está com a balança totalmente descompensada, né? Muitos estressores, né? O isolamento, mudanças repentinas, distanciamento das pessoas, o medo, as notícias de morte, enfim, ameaças, problemas financeiros, a incerteza, que é um sentimento extremamente angustiante. Então, a balança do ser humano, ela ficou muito descompensada. Ela ficou com uma carga estressora muito grande e a gente teve os nossos escapes foram esvaziados, que é sair, que é estar com os amigos, que é poder ter uma rotina, que é poder ter segurança de alguma coisa. Então, essa balança ficou muito descompensada nesse momento. Então, é muito difícil que alguém não tenha algum tipo de reação, né? Então, algumas pessoas vão ficando com as pessoas, se a gente observar, as pessoas estão mais reativas, algumas estão mais entristecidas, algumas mais ansiosas, outras levam de bem um período, daqui a pouco, às vezes, aparece alguma coisa. Então, é de se até compreender, cientificamente, inclusive, neurologicamente, porque os números de
doenças e de problemas mentais no Brasil aumentaram absurdamente com a pandemia, né? E aí eu estou falando bem especificamente de números relativos à depressão, que já era assustador, o Brasil já era o 5º país no mundo com casos de depressão e o 1º na América Latina. Isso com a pandemia dobrou, passamos de 12 milhões de brasileiros com depressão para 24 milhões de brasileiros com depressão. Uau! E em termos de ansiedade, o Brasil era líder, olha que número triste para um país. O Brasil, de acordo com a OMS, era o líder mundial em transtornos de ansiedade antes da pandemia. Tínhamos, antes da pandemia, 20 milhões de brasileiros com transtorno, com algum tipo de transtorno de ansiedade. Com a pandemia, esse número quadriplicou. Somos hoje cerca de 85 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade. Quase a metade da população brasileira, não é? 85 somos 250, uns 40%? 40% dos brasileiros estão sofrendo com algum transtorno de ansiedade. Não... O que a gente pode fazer? Quais são as dicas que você dá? O que a gente pode fazer para fazer com que esse impacto seja menor ou para diminuir esses índices? Individualmente ou coletivamente? Quais são as atitudes que você sugere? É aumentar a divulgação, é aumentar a informação e aumentar também, divulgar, como vem fazendo nas minhas redes sociais, informações que possam amenizar esses sintomas. Por quê? Porque mesmo que todo esse número pudesse buscar ajuda, não ia ter profissional de saúde mental, que são os psicólogos e os psiquiatras, quando necessário, né, entrar com medicação, para dar conta. Primeiro que nem todos os psicólogos são clínicos e nem todo mundo está preparado para lidar com esses transtornos, por incrível que pareça. Inclusive, nem todos os psiquiatras têm uma abordagem mais individualista, né? Não se atualizaram e às vezes vão logo medicando, sem trabalhar com... Isso é um desafio, que eu tenho observado. Tem muitas formas de trabalhar com ansiedade e depressão. Não é que não seja medicamentosa, a medicação é importante quando ela tem que entrar, às vezes se faz necessário sim, mas existem casos que você pode tratar com outras técnicas e que a medicação não é necessária, ou que a medicação vai entrar em um momento, ela tem início, meio e fim, mas que com a mudança de hábitos, com a terapia, com algumas outras técnicas, as pessoas vão tendo aí uma cura, um resultado espetacular. Mas é aquilo, é informação. A gente quer propagar, né? A gente quer propagar isso porque nenhum consultório dá conta dessa quantidade de pessoas. E uma quantidade muito grande não procura tratamento. Uma que não sabe e outra que não pode, né? Nos países de baixa renda, mais de 40% da população não busca ajuda. E isso está fazendo muito sofrimento para a pessoa, está trazendo, né? Sofrimento para a pessoa, para a família, está impactando a qualidade de vida, porque as pessoas em sofrimento às vezes acabam o relacionamento, às vezes perde o emprego, se afasta do emprego, às vezes para de estudar, enfim. Fora que afeta até a economia é afetada, né? Porque a produção, tudo, em todos os níveis, né? Não, a economia, eu acho que no ano de 2017, quando a ONU, por exemplo, estimou que a segunda causa de morte no mundo era suicídio, eles estabeleceram um número aí, uma meta para os países diminuírem pelo menos 10%. Por quê? Porque isso impacta na economia. As pessoas com depressão entram de licença, então impacta na economia. Então, afastamento médico por conta desses transtornos mentais, depressão, ou uma outra fobia social, síndrome do pânico, enfim. Isso tudo faz com que aquela pessoa se afaste. Então, sobrecarrega o nosso INSS, e aí a empresa tem que contratar. Isso é muito grave, né? É muito grave.
vezes a gente não tem noção quando nós não temos alguém no nosso núcleo familiar sofrendo com alguma questão dessa. Mas eu acho que hoje todo mundo tem, não tem não, Márcia? Eu, pelo menos, vejo, assim, no mundo por onde eu circulo, na minha própria família, às vezes eu olho e falo, meu Deus, eu vejo tudo isso que a gente está falando aqui acontecendo comigo, com os meus familiares, em algum momento, essa questão da saúde mental, da ansiedade em todos os níveis, a juventude, os idosos, enfim. Então, é uma coisa que está impactando todo mundo. Acho que chegou a hora da gente realmente olhar para isso. O que a gente pode fazer na sua visão? Eu sei que eu gosto do seu Instagram, sigam ela aí no Instagram, porque ela é maravilhosa, ela dá muitas dicas. O que a gente pode olhar, assim, quais são os pilares da saúde mental? Então, é importante, assim, eu sempre digo, geralmente até escrevo lá, na dúvida, se você está na dúvida se você está com depressão ou não está, se você está na dúvida se seu filho está tendo uma crise de ansiedade, se é muito para você controlar, procure ajuda, porque alguém, pelo menos em uma sessão, vai poder te ajudar. Hoje existem muitos postos de atendimento, muitos CAPs que fazem esse trabalho gratuito, e tem os profissionais particulares também. Porque, assim, a gente precisa saber, quer dizer, hoje em dia não é falta de informação, minha gente. Você entra no Google, depressão, sintomas de depressão, ansiedade, sintomas, tem tudo, vai ter muita coisa lá. Então, não é falta de informação. Mas, assim, por isso que eu estou sempre colocando, às vezes eu repito, que às vezes um pai que não vê aquele meu post, às vezes é uma mãe que vê, não está naquele momento. Então, quais são as características, né? Primeira coisa, vamos falar de ansiedade. Hoje em dia, as pessoas têm uma mania muito normal, assim, de virar e falar, a pessoa está triste, então, está deprimido. Ou então a pessoa está muito agitada, sabe? Aquela pessoa muito controlada. Se ansioso. Isso é um primeiro ponto, porque a ansiedade virou uma palavra muito banalizada, né? E a depressão também, né? Então, assim, é como se depressão fosse sinônimo de tristeza e não é. Tristeza, todo mundo passa, é um sentimento humano, vivenciamos isso, somos humanos, mas a tristeza acontece em momentos especiais, alguma perda, uma nota baixa, um luto, uma decepção, uma entrevista, enfim, você vai vivenciar aquilo e vai, depois de um tempo, passar. Isso é um sentimento. Então, ele está triste, ele está em luto, é um sentimento que passa. A depressão é um quadro muito mais completo, muito mais sério. Existem níveis, fraco, uma mediana, grave, sim, mas a depressão, ela vai somando sintomas e a frequência é muito maior do que um período de tristeza. Então, a depressão envolve sintomas como, por exemplo, a pessoa começa a ter alterações no sono, às vezes tem perda ou começa a comer demais, na atenção, irritabilidade. Muitas vezes acha que está sempre triste. A irritabilidade, o excesso de raiva pode ser um sintoma aí de uma tristeza muito profunda lá atrás, né? Então, a gente vai tentando disfarçar, mas o nosso organismo a gente vai disfarçando, mas por trás tem uma coisa, um desânimo, a pessoa perde interesse de fazer coisas que já fazia antes, os estudantes começam a ter queda de aprendizado, enfim, são várias coisas que vão acontecendo, que vão mudando, que aí sim, ele está com 1, 2, 3 desses sintomas há mais de um mês, isso aí pode ser depressão. Mas também sempre é importante, todo psiquiatra, psicólogo vai perguntar isso, como é que estão os seus exames laboratoriais? Porque a gente só vai para a parte emocional depois que a gente eliminou toda a questão física. Tem questões físicas, né? Questões tireoidianas, questões, enfim, hormonais, que podem fazer alteração e que podem gerar esses sintomas. Então, o tratamento dessas situações, geralmente, quando eliminou a questão física e não nada físico, a gente vai fazer um tratamento. Quando é uma depressão mais grave, a gente encaminha sempre para um psiquiatra,
porque às vezes é importante entrar ali com uma química para equilibrar toda a parte ali do córtex pré-frontal, que é toda a parte do sistema límbico, e a gente com a terapia vai mudando alguns padrões, vai ressignificando algumas vivências, enfim, vai trabalhando e para consertar, para chegar a um ponto que aquela pessoa não precise mais e vai fazendo o desmame. Então, a depressão é um quadro muito específico. Depressão não é igual à tristeza. Então, a ansiedade, ela também precisa ser melhor entendida pelas pessoas, porque a ansiedade é um sentimento normal, inclusive bastante útil para proteger a gente. Então, o que é uma ansiedade normal? É aquela que a gente tem nas vésperas de uma prova, de uma viagem muito esperada, de uma festa que a gente está programando. Então, é normal a gente ter aí algumas sensações, inclusive físicas. Às vezes a gente não dorme na véspera, às vezes as mãos vão ficar mais suadas, a gente pode ter um pouquinho de taquicardia, mas o que acontece na ansiedade normal? A ansiedade normal, ela passa quando o evento ou quando alguma ameaça passa, né? O que acontece quando a gente começa a ter aí uma possibilidade de algum transtorno de crises de ansiedade, que aí existem diferentes tipos de transtornos de ansiedade, é quando essa preocupação ela é persistente. Ela começa a ser, não tem motivo, né? Não tem um evento especial. Você está lá parado, de repente te dá uma crise de ansiedade e ela gera sintomas extremamente desconfortáveis. Fora que começa a impactar na vida da pessoa. A pessoa, ou se for uma fobia social, já deixa de ir a eventos. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, tem medo de sair, não vai para o trabalho, está com mau pressentimento. Então, assim, quando essa questão já começa a virar um transtorno, que vão ter vários tipos, aí sim, a pessoa precisa procurar ajuda. Agora, existem outras questões. Você falou, por exemplo, hoje a gente está vivendo sob um momento de um outro estressor, que é o excesso de tecnologia na vida da gente, né? O excesso de tecnologia também está sendo um dos fatores que deprimem e que levam à ansiedade, por diversos motivos. Primeiro, porque as pessoas ficam vivendo uma comparação com um mundo que é irreal, né? As pessoas ficam sendo estimuladas por aquilo que o outro quer vender, quer postar, quer divulgar, e perdem as próprias referências, e a tendência é sempre a se achar menor, pior, está faltando alguma coisa. Então, isso é muito complicado, principalmente se a gente for falar de jovens, de adolescentes, que não têm uma individualidade própria, estão ainda formando a identidade deles. Não é à toa que a clínica está cheia de pacientes que, né, com transtornos de ansiedade, com crise de ansiedade, com depressão, porque a autoestima vai lá no chão quando começa com essa comparação aí com uma vida irreal, né? Segundo, porque a tecnologia, a tela, né, essa tela ou do notebook, ou do celular, ou dos tablets, quem não tem um controle de uso e está indo dormir, leva o celular para a cama, vai altas horas da noite, a tela do celular e desses aplicativos, dessas ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia, elas simulam a luz do dia. Ou seja, elas interferem na nossa produção de melatonina. Então, o que tem de pessoas aí com problema de insônia, de alteração do sono, isso é gravíssimo, porque isso afeta a nossa saúde mental. O sono, ele é vital para o nosso equilíbrio mental, para a nossa saúde emocional, e isso tudo, com a pandemia, piorou, porque todo mundo fugiu para isso, né? Não pode ir para a balada, não pode sair, não pode viajar, não pode ir para a escola, né? Houve um excesso de uso aí, e o nível de dependência de tecnologia, para vocês terem ideia, em pesquisas já comprovadas, é maior a dependência de tecnologia, e as consequências é maior do que do álcool e das drogas. Uau! Sintomas parecidos, é muito sério isso. Isso é muito sério. Isso é um problema, Eunice. É muito legal, assim, estar falando aí no teu canal,
por isso que eu falo em formação, a saúde mental, ela extrapola essas questões. A saúde mental, ela impacta no QI das pessoas. Para você ter uma ideia, ano passado foi feita uma pesquisa, não sei se pela universidade na Inglaterra, eu não decoro agora, mas saiu na revista Época, foi amplamente divulgado, pela primeira vez na história da humanidade, o QI de uma geração foi inferior à geração anterior. Nunca aconteceu isso, porque tem sempre uma geração ter um upgrade, vamos dizer assim, QI. E dessa vez, esse QI, ele retrocedeu. Olha que coisa. E aí começam-se as pesquisas, por quê, né? E eu acho que, em grande parte, né? Tem essas associações com o uso da tecnologia. Porque o ser humano hoje não espera nada, né? Ele aperta uma tecla e está ali. Então, nem sabe pesquisar, como não sabe esperar. Então, o emocional, né? As pessoas não se frustram. A pessoa não sabe lidar com uma frustração, com uma porta fechada, com o não da namorada, enfim, com o não do namorado, com o não da entrevista de emprego. Então, esse excesso de rapidez, não sabe esperar o final de semana para encontrar, já está ali. É o WhatsApp, porque, né, antigamente era carta, era telefone. Então, isso tudo, a criatividade também está sendo muito embotada, porque está tudo ali, ninguém estimula o cérebro. Então, eu acho que nós passamos, uma parcela da humanidade passou a ser mais observador da vida do que a viver, né? Então, você observa nos filmes, você observa o que está acontecendo ali, o que os atores estão fazendo nesse mundo virtual, né? E enquanto a sua vida está passando, é como se a gente estivesse assim, pilotando um avião dos outros, enquanto o nosso está em queda livre. Então, quando você tem que lidar com as suas questões, você fala, e aí? Eu não cresci, né? Eu sou um observador, não é isso? Eu vejo muito isso. E eu acho que é mais do que observador. Eu acho que a humanidade está num momento muito sobrevivendo. Ou seja, as pessoas não tomam posse de suas vidas para viver o que funciona para elas. Eu gostei, inclusive, daquele tema que você colocou, quem vê cara não vê depressão, né? Então, por exemplo, eu fui uma pessoa, e ainda lido com isso, com a depressão. Eu fui uma pessoa muito mais deprimida, séria, durante muito tempo, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar, porque você olha e se fala, mas como, Eunice, você tem depressão? Você já teve depressão? Sim, eu já tive depressão de que eu ficava na rua como se fosse uma mendiga. Eu já passei por isso. Entendeu? Numa fase da minha vida. Por isso que a depressão, ela é tão séria, né? Que esse tipo de frase que você ouve, a depressão é falta de fé, é falta de Deus, é falta de porrada. Isso é um absurdo, porque quem sabe, quem sente, quem vivencia, ou quem conhece, sabe que não é nada disso, né? E realmente, quem vê cara não vê depressão. Eu já tive depressão, estava trabalhando em RH, fazendo reuniões, liderando pessoas, conversando com diretoria, fazendo todas as minhas atividades, e ninguém nunca nem sonhou que eu estava com depressão. Eu estava fazendo tratamento, eu estava com as minhas dores, e é aquilo, é alguma coisa que você, dependendo do ambiente que você esteja, você não pode mostrar aquilo, você tem receio de mostrar, porque as pessoas não sabem, muita distorção, enfim, esse preconceito, geralmente existe uma associação com fraqueza. Você imagina uma pessoa líder, uma pessoa, um papel importante, mostrar assim, e aquilo ali, como você, as pessoas nem imaginavam. Então, tem muita gente sofrendo, tem muita gente que chega no consultório, tem muita gente que está botando aí no Instagram fotinha, rindo, e a gente não sabe, né, o que está passando por trás dela. Então, não adianta a gente se comparar com o que a gente vê de fora. E eu falo muito isso por causa dos jovens, né? A grama do vizinho é mais verdinha porque, às vezes, ela é artificial. Então, cuida da sua grama. A sua grama é preciosa.
Você veio com ela para cuidar dela e meio para trabalhar, traz as pessoas ali para o teu quintal, cuida da tua grama, deixa a grama do vizinho e cuida do que é teu. Isso aí é precioso. Ai, preciso cuidar da minha grama. Márcia, muito grata por esse papo maravilhoso. Espero que você volte muitas vezes aqui no café para derramar essa sabedoria prática, né? Porque a sabedoria é uma coisa prática. O conhecimento, qualquer um pode até ter o conhecimento, mas ela está falando porque ela lida com isso no seu dia a dia. Então, eu sou profundamente grata a você. Volte outras vezes e acompanhe a Márcia. O tempo todo está aí o Instagram dela para vocês acompanharem, aí para vocês procurarem. Se você precisar de ajuda, ela é especializada em trabalho com crianças e jovens, não é isso? Criança não, adolescentes e adultos e idosos também. Isso. Meu assistente mais velho tem 85 anos. Ai, que delícia! É isso aí. Um grande Obrigada, beijo. Cris. Conte comigo sempre que precisar, estarei aqui. É meu propósito de vida e a gente tem que usar esses canais para poder atingir um número maior de pessoas. Vamos ajudar. Obrigada. Juntas, isso aí, juntas avançando aí na caminhada. Obrigada. Gratidão. Gratidão.